Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Me Chamo Patrick Podcast, onde a gente fala sobre desenvolvimento e autoconhecimento. A gente não vai mais falar aqui sobre o número do episódio, porque eu fiquei sabendo hoje que eu errei já uns 2 ou 3 números do episódio. Isso também é sinônimo de que a gente está crescendo e já estamos perdendo a conta de qual episódio que a gente está. Então, quer dizer que isso daqui deu certo. Para você que ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve no canal. Deixe o seu comentário, sua curtida, que é muito bom pra gente. E no Spotify, não esqueça de avaliar também. O assunto que nós vamos falar hoje é um assunto que eu queria muito saber sobre ele quando eu era jovem. Todo jovem precisa saber. Então esse é o tema de hoje, é o assunto que a gente vai trazer aqui. Sabe aqueles conselhos de tio, aquele conselho de alguém da família que a gente escuta e não quer escutar? É exatamente sobre isso que eu vou falar hoje. Mas são coisas que na prática me fizeram muita falta e eu acho que é importante a gente falar. Uma coisa que acontece muito quando a gente é jovem é a gente estar se descobrindo, a gente ainda não tem nossa personalidade muito formada, e eu até falo muito sobre isso, que talvez eu tenha formado minha personalidade aos 35 anos de idade. Até os 35 foi um processo de formação. Então, quando eu tinha 20, eu achava que sabia muito, que tinha uma personalidade ali fantástica e tudo. E eu fui me moldando até eu chegar à pessoa que eu sou hoje, que eu acho que mudei muito até os meus 35, 37 anos. Então, o primeiro tópico para a gente falar aí é sobre autoconhecimento, né? A gente tem que investir muito tempo para a gente se conhecer. E aí, como é que a gente pode fazer isso, né? A gente pode fazer isso lendo muito. A gente pode fazer isso em sessões de terapia, que também é ótimo para você ter o seu autoconhecimento. E você também prestar muita atenção em quais são os seus talentos e suas paixões. E você se pegar muito em cima disso, do que te faz bem. Porque, como a gente sempre fala, a vida não é só uma questão de equilíbrio, é uma questão de contrabalanceamento. Então tem hora que você vai sair um pouquinho do prumo, vai fazer coisas que você vai ficar um pouco desconfortável, mas você vai contrabalancear, trazendo ali o que está dentro da sua paixão, o que está dentro do seu talento. Então, essa fase de autoconhecimento, quanto mais a gente investir nisso, seja no que for te agradar, vou investir em meditação. Eu, por exemplo, desde os meus 18, 19 anos de idade, eu fiz reiki, fiz meditação, participei de vivência, fiquei 7 dias numa vivência lá que a gente só comia o que a gente plantava no local e tudo autoconhecimento. Levei isso como prática de vida? Não, mas foram momentos que eu fui utilizando para ir me conhecendo. E aí a gente vai para uma outra etapa, que é a educação e o aprendizado contínuo que a gente tem que ter. Quando a gente está lá iniciando, se você faz a faculdade, ou se você não está na faculdade, se você foi direto para o mercado de trabalho, ou se você está na faculdade e no mercado de trabalho, o importante que a gente tem que ter é, a gente vai errar muito e a gente tem que ter a humildade de reconhecer esse erro e estar aberto a estar aprendendo sempre. Então, uma coisa que eu falo muito para as pessoas que são mais jovens, eu falo assim, cara, se eu sou aberto ao conhecimento e eu já construí aí uma história, empresas, carreira, você também tem que ser. Então, quando eu converso com pessoas mais jovens, é exatamente isso que eu falo. Esteja sempre aberto a entender a experiência do outro e a receber o conselho do outro. Por mais que às vezes a gente receba e a gente acha melhor não fazer. E às vezes a gente não faz, dá errado e a gente fala, opa, e se eu tivesse feito do jeito que fulano me falou? Talvez isso fosse ser muito melhor. Então, a gente está aberto a esse conhecimento, tanto que vem do outro, e também o que a gente busca, e aí o que eu falo quando a gente busca? Leitura, por exemplo. Leitura é uma coisa que, para mim, é indispensável. Todo mundo que eu conheço que tem sucesso lê demais. E ler demais é muito bom. E aí tem um outro ponto que eu falo também a minha criatividade ela fica muito abaixo quando eu não estou lendo. Então toda vez que eu estou pouco criativo é porque eu estou lendo pouco também. Quanto mais eu leio, mais criativo e mais conhecimento eu acabo tendo. Então a educação e aprendizado contínuo é outra coisa para a gente também prestar muita atenção. A gente vem para um outro... E aí a gente entra num outro campo que é sobre planejamento e metas. Então, eu falo até isso em
em uma palestra que eu dou, que é sobre a gente ter essa visão de futuro, né? E essa visão de futuro que a gente vai ter é aonde a gente quer chegar, mas com planejamento e meta. Então, o que eu quero para esse ano, né? Às vezes a gente... eu, por exemplo, passei já por alguns trabalhos, eu falo isso, eu fiquei 5 anos como estagiário num banco de investimento. E eu queria, de qualquer maneira, ser efetivado ali, porque eu achava que eu tinha muito a aprender naquilo ali. E foi muito frustrante, porque ano após ano eu nunca era efetivado. Até que completou o 5º ano e o banco me efetivou. E eu fiquei super feliz, aumento de salário e tudo. 3 meses depois, eu recebi uma proposta para ir para um outro banco recebendo 4 vezes mais. Se eu não tivesse ficado ali aquele tempo todo, aprendido tudo que eu tinha aprendido e feito o network necessário, porque eu conheci essa outra pessoa que me chamou para trabalhar junto com ela, nesse banco que eu era estagiário, eu jamais teria dado esse passo. Então, como eu sabia, eu tinha muito bem planejado o que eu queria e qual era a minha meta, eu resistia àquilo ali, mesmo tendo frustrações atrás de frustrações. Isso daí não me limitava. Porque quando a gente sabe para onde a gente quer ir, a gente vai ser resiliente o suficiente para nada parar a gente. Então, tá ali, ter isso muito claro, esse planejamento para 1 ano, para 3 anos, para 5 anos, é muito importante para a gente. E o importante também dessas metas, quando eu falo, é essas metas serem metas que a gente pode alcançar. Eu acho que a gente pode ter o sonho, e o sonho é a gente... eu quero muito ser, vamos supor, diretor do banco. Esse é um sonho que é lá na frente. Eu sei que eu não vou alcançar isso de uma hora para outra. Mas quais são minhas metas a curto prazo? Quais são minhas metas para esse meu sonho ser realizado? Então, isso daí é um outro ponto muito importante para a gente ter também. E a gente vem para... Não adianta a gente ter nada disso se a gente não for resiliente. Tudo vai parecer dar errado. Tudo vai acontecer para a gente sair do prumo. E muitos desafios a gente vai ter e muitas frustrações enquanto jovem a gente vai ter. A gente não é reconhecido. Não me escutam porque eu sou muito novo. Eu não tenho oportunidade. Isso tudo vai passar na nossa cabeça. Agora, a gente tem que encarar essa parte do processo, esse fracasso no processo, como parte do aprendizado. Então a gente tem que olhar para isso e falar: todo erro que eu estou cometendo ou toda frustração que eu estou tendo está me fortalecendo para a próxima experiência que eu vou ter. Então, sabe aquela hora que a gente faz a prova, a gente não vai bem na prova, a gente faz a segunda prova, a gente vai melhor nela? É isso que acontece na vida também. A gente não vai estar bem o tempo inteiro, receber feedback bem o tempo inteiro e tudo dar certo o tempo inteiro, mas, por outro lado, se a gente tiver a resiliência, que é aquela capacidade ali de se adaptar e de enfrentar todos os desafios, a gente consegue manter a nossa constância, que também não é uma constância linear, é uma constância que oscila muito, mas a gente vai cada vez dando um passo para frente, e com isso a gente vai conquistando nossos objetivos. Muito se fala também na questão do network e habilidades sociais. Isso é importantíssimo. Patrick, mas eu não gosto de fazer network, eu não gosto de ter habilidade social, não gosto de conversar, não gosto de evento, eu não tenho essa facilidade de ter contato com outras pessoas. Então você pode ter certeza que você vai ficar para trás, porque relações pessoais faz muita diferença em tudo e todas as oportunidades que você vai ter na sua vida. Talvez todos os grandes passos que eu consegui dar na minha vida foi por causa de alguém. Então, sabe aquela... eu contei aqui de quando eu era estagiário, eu fiquei 5 anos como estagiário. Quando eu fui efetivado, eu fui chamado para ganhar 4 vezes mais em outro banco. Foi por causa de alguém, foi network. Era um cara que eu falava com ele todos os dias de manhã sobre tudo o que acontecia no mercado financeiro. Ele gostava de conversar comigo, quando pintou uma vaga ele me ofereceu. Quando eu abro eu dou o exemplo muito do TT Burger, que foi um dos primeiros clientes grandes que a Bread Maker teve. Quando eu abro a conta do TT Burger para comprar pão com a gente, foi network. Era um cara que eu tinha ajudado 12 anos antes. Eu tinha arrumado um trabalho dele de estágio numa empresa e ele conhecia os donos do TT Burger, me apresentou, levei o pão e tem toda essa história. Então, as pessoas gostam de fazer negócio e gostam de ajudar genuinamente, sem interesse, as pessoas que ela tem relação.
Então, se você for um bom profissional e tiver muito bom network, e o network a gente não consegue fazer dentro de casa, a gente tem que fazer ele saindo de casa, você vai ter muito mais facilidade, né? Você vai ter muito mais acesso a outras coisas. Então, você frequentar eventos, você frequentar eventos do seu nicho, seja ele de empreendedores, seja ele de mercado financeiro, seja ele de lavanderia, do que for, você está presente ali. Agora, é muito importante também você saber o limite disso e fazer um network com qualidade. Não é qualquer network, vou a tudo o tempo inteiro. Não, realmente faz sentido você estar ali, vai agregar para você ou em conhecimento ou na relação com as pessoas. Tem alguém ali que interessa, você está na companhia e aí você consegue escolher melhor para onde você vai, porque senão você acaba desequilibrando muito o teu lado familiar ou o lado profissional e isso é a nossa briga sempre, né? Tá contrabalanceando e tendo uma vida mais equalizada, digamos assim. Uma outra coisa é administrar o tempo também. Quando a gente é jovem, a gente quer fazer tudo. Então, a gente normalmente tem faculdade, a gente tem o trabalho, a gente tem a vida social, a gente termina a faculdade, a gente tem o trabalho e tem a vida social, mas a gente tem que também preservar e saber que é indispensável a gente ter a nossa hora de descanso, a hora do corpo relaxar, a hora da mente relaxar. Então, isso também vem muito do autoconhecimento, que foi o primeiro tópico que a gente falou. É muito importante a gente se conhecer para a gente saber paixões que a gente tem, para a gente conseguir balancear e equilibrar também na gestão do tempo. Fazer coisas que para a gente seja importante para a nossa mente ficar uma mente, digamos assim, sem sofrer aquele de só pensar em trabalho, né? De só pensar em network, e aí o corpo acaba se estressando de uma maneira... Eu me lembro que quando eu estava ainda na faculdade, e na minha época eu fazia faculdade à noite, né? Eu trabalhava o dia inteiro e eu saía direto para a faculdade. Eu não conseguia ter vida social e fazer network durante a semana. Então, só me sobrava o final de semana para isso. Final de semana, normalmente, era com os amigos que a gente encontrava, ou tinha algum aniversário de trabalho, algum evento, também tinha, acabava o banco fazer alguns eventos também no final de semana, e eu tive que aprender a fazer essa gestão, porque não é algo que é fácil enquanto a gente é jovem. A gente acha que a gente tem muita disposição para fazer tudo e a gente tem que conseguir equilibrar tudo que a gente tem para fazer. E a gente vem para um outro tópico, que não menos importante, é o último tópico que a gente fala, que é sobre mentalidade de crescimento, né? Jovens com mentalidade de crescimento entendem que habilidades podem ser desenvolvidas com esforço. Essa mentalidade os ajuda a encarar desafios como oportunidade e ver as críticas construtivas como aprendizado. Quando a gente está iniciando, e eu lembro muito bem quando eu iniciava a minha carreira, eu era muito aberto a tudo que era feedback que me passava, porque eu sabia que qualquer feedback que estava sendo me passado era por alguém que já passou, já vivenciou algo semelhante ao que eu estava passando. Então, essa pessoa ela conseguia enxergar isso muito melhor do que eu, que ainda não tinha vivido, ou que estava vivendo aquilo ali. E eu vejo que, às vezes, a gente, enquanto jovem, a gente tem a impressão de que a gente sabe de tudo, né? Que a pessoa mais velha é ultrapassada, ou o nosso líder é ultrapassado, e a gente não recebe muito bem esse feedback que é dado para a gente. Então, é importante a gente ter essa mentalidade de crescimento, que eu digo que essa mentalidade de crescimento é saber tudo que for passado para mim e que for me dado como feedback, ou que chegar para mim como crítica, eu vou utilizar isso para eu ficar melhor ainda do que eu sou. E eu acho que com todos esses componentes que a gente falou aqui, a gente consegue, e são componentes que a gente tem que pensar neles diariamente, em como que a gente adapta ele à nossa rotina, né? Como é que a gente se cobra de conseguir colocar isso tudo no nosso dia a dia. E eu acho que com todos eles, a gente consegue ter um caminho muito bom profissionalmente. Alguns deles eu deixei escapar durante muito tempo. Eu me lembro que feedback era um que eu demorei a escutar. O autoconhecimento,
Por mais que eu fizesse coisas de meditação, de vivência desde novo, foi muito difícil eu conhecer realmente quem era o Patrick, quais eram as características minhas, quais eram, no que eu era bom, né? Eu uso até como exemplo isso que era bom, porque eu lembro que minha mãe, ela vendia muito bem comercialmente. Meu pai era muito bom comercialmente. Eu olhava para mim e eu falava assim, caramba, engraçado que os dois fazem isso muito bem, os dois são bons vendedores e eu não sou. E hoje eu sou um excelente vendedor. Mas por que eu não era naquela época? Eu ainda não me conhecia para ter a segurança que eu precisava ter para ser um bom vendedor. Então é isso que o autoconhecimento também traz e essa mentalidade de crescimento também traz isso para a gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Quem não está inscrito no canal, se inscreva, é importante para a gente, deixar o comentário. Spotify, faz a avaliação. Bora que o show é ao vivo.